Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Esta bela área arborizada aqui em Kleve abrigava o Prinsenhof, a corte do príncipe, construído para João Maurício de Nassau-Siegen na segunda metade do século XVII, foi gravemente danificado durante a Segunda Guerra Mundial, antes de ser demolido. No entanto, os jardins associados ao palácio ainda permanecem. Maurício havia recebido o título de príncipe, não de Kleve, mas de sua cidade natal, Siegen, em outra parte da Alemanha, em 1664, concedido pelo grande eleitor de Brandemburgo. De certa forma, isso fechava um arco narrativo para Maurício, que àquela altura vivia os anos finais de uma carreira muito bem sucedida, na qual havia feito sua fortuna como governador-geral do Brasil holandês, a serviço da Companhia das Índias Ocidentais. Dar o nome de Prinsenhof ao edifício foi apropriado, já que Maurício era agora um príncipe. Mas, tendo passado a vida próximo de seus primos, os filhos e netos de Guilherme de Orange, irmão do avô de Maurício, e os mais influentes personagens políticos dos Países Baixos durante e depois de sua vida, ele certamente estava ciente de uma espécie de duplo sentido que o nome carregava. Afinal, Guilherme de Orange foi assassinado em outra corte do príncipe, o Prinsenhof em Delft, nos Países Baixos, o que essencialmente selou o destino político de Guilherme e de seus descendentes, que acabaram por formar a linhagem real holandesa. Talvez Maurício, com a construção e nomeação de seu Prinsenhof, quisesse dizer a si mesmo, e àqueles que entendessem, que em seu íntimo havia alcançado suas aspirações, estava em pé de igualdade com seus primos. Nassau era próximo do grande eleitor de Brandemburgo, mas também tinha fortes laços com a corte do eleitor, pois dizia-se que teria se envolvido romanticamente com Agnes Gertrude van Bieland, esposa de um membro daquela corte. Tão próximos eram que, segundo algumas fontes, Nassau teria presenteado Agnes com o Prinsenhof em Kleve, a luxuosa mansão que ele havia mandado construir em estilo clássico e decorado com obras de arte de, entre outros, Albert Eckhout, um dos pintores que Nassau havia levado ao Brasil. Dito isso, as provas dessa doação não são conclusivas. Tendo vivido muito antes das redes sociais, onde a vida íntima de políticos e celebridades pode ser exposta a qualquer momento, sabe-se pouco sobre a vida amorosa de João Maurício de Nassau e não se tem conhecimento de que ele tenha tido filhos, legítimos ou ilegítimos. Talvez Nassau fosse realmente discreto, não há muito publicado em estudos acadêmicos ou registros confiáveis sobre o assunto, mas conseguimos captar algumas pistas aqui e ali. Em julho de 2020, o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo ainda em circulação na América Latina, publicou As Amantes de Nassau, assinado por Leonardo Dantas Silva, talvez o historiador mais renomado do estado de Pernambuco. Dantas Silva não aborda a vida de Maurício após sua estadia no Brasil, mas, segundo ele, embora Nassau nunca tenha se casado, sua vida amorosa foi marcada por diversos casos enquanto esteve no Brasil. Seu primeiro amor conhecido nos trópicos teria sido Margarida Soler, filha do pregador calvinista Vincent Joaquim Soler. A fonte dessa informação, de acordo com o historiador, é o Frei Manuel Calado, um português que viveu no Brasil por cerca de 30 anos. Nas capitanias da Bahia e de Pernambuco, testemunhou vários eventos durante as invasões holandesas no Brasil e foi amigo pessoal de Nassau. Calado também relatou o fim do relacionamento quando Maurício deixou Margarida pela filha do sargento-mor Cornélio Bayer. No entanto, seu romance mais duradouro teria sido com ninguém menos que Dona Ana Paz, a rica proprietária do engenho Casa Forte. As evidências são circunstanciais, mas documentadas em uma publicação de 1886 por José Higino Duarte Pereira, na edição número 30 da revista do Instituto Arqueológico Pernambucano. Numa carta a Nassau, Ana Paz escreve: Vossa Excelência, como devemos toda a obediência aos nossos superiores, quanto mais a Vossa Excelência, de quem temos recebido tantas honras e benefícios, esta disposição me faz ousar pedir a Vossa Excelência que aceite 6 caixas de açúcar branco, perdoando-me Vossa Excelência a ousadia, pois minha disposição é servir a Vossa Excelência e rogo a Deus que aumente a vida e o estado de Vossa Excelência para a proteção dos seus cativos. De Vossa Excelência, a muito obediente cativa Ana Paz. Ana Paz foi descrita pelo Frei Manuel Calado como a mulher mais engenhosa de todas que havia então na capitania de Pernambuco. Ela era uma mulher rica e independente, que controlava seu próprio mundo em um Brasil ainda mais patriarcal do que é hoje. Leonardo Dantas Silva afirma que o historiador holandês
Harald S. van der Straten oferece mais detalhes sobre a relação de Nassau com Ana Paz. Ana era viúva do rico senhor de engenho Pedro Correia da Silva e ex-noiva do líder rebelde português André Vidal de Negreiros. O relacionamento com Nassau teria sido intenso, e quando começou a se tornar sério, Nassau teria providenciado seu casamento com Charles Tourlon, que foi nomeado comandante da guarda pessoal de Nassau e secretário de governo. Mas, supostamente, o caso continuou mesmo após o casamento, o que teria despertado a fúria do marido de Ana, que denunciou Nassau a Frederico Henrique, o príncipe holandês, acusando-o de adultério e de favorecer os portugueses em detrimento dos interesses holandeses. Tourlon foi preso, destituído de seus cargos e acusado de cumplicidade com os brasileiros numa revolta contra os holandeses. Tourlon foi então enviado para a Holanda para ser investigado e, como nada foi provado, pôde retornar ao Brasil no mesmo ano, mas não mais como oficial militar. Ele morreu em fevereiro de 1644 e, em 1645, Ana Paz casou-se novamente com um conselheiro de justiça, segundo comunicação deste ao Alto Conselho em 29 de abril daquele ano. Em 1653, Ana e seu marido retornaram para a Holanda e ela morreu em Haia em 21 de dezembro de 1674, quase exatamente 5 anos antes da morte de Nassau. Sobre os casos amorosos de Nassau após seu retorno à Europa, sabe-se ainda menos. Nassau continuou a prosperar, ajudado por uma dose considerável de autopromoção, inclusive por meio de um livro que encomendou sobre suas façanhas no Brasil, escrito por um importante historiador holandês. Ele recebeu o título de príncipe e liderou o exército holandês em várias ocasiões, com sucesso, até que precisou passar o comando por motivos de saúde em 1675. Gertrude, a quem se dizia que Nassau havia deixado o Prinsenhof, faleceu em 1678, um ano e meio antes de Nassau. Investigações realizadas anos depois indicaram que ela conseguiu repassar a propriedade aos seus herdeiros, mas as evidências são confusas e essa versão dos fatos não é amplamente aceita. Leonardo Dantas Silva acredita que a vida amorosa de João Maurício de Nassau ainda guarda mistérios a serem desvendados, e ele parece ter razão. É notável que, ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Nassau não tenha tido filhos ilegítimos, afirma o historiador pernambucano, nem filhos legítimos, o que de fato o diferenciava do restante de sua família. Seu pai teve nada menos que 25 filhos legítimos com 2 esposas, o que era bastante comum para a época. Após sua morte, a maior parte da herança de Nassau foi destinada a ou administrada por seu sobrinho Guilherme Maurício de Nassau-Siegen, descrito como um homem íntegro, mas sem talentos acima da média. Guilherme, no entanto, teve pelo menos 2 filhos.